Vamos resolver a equação cosseno de x é igual a zero. Então, qual é o ângulo que, se eu colocar aqui no lugar do x, eu vou obter um cosseno zero? Lembrando que sempre radianos. Então, o primeiro ângulo que deve vir à sua mente é o π sobre 2, né? Um dos ângulos é o π sobre 2. O cosseno de π sobre 2 é zero. E se você não lembra, é só olhar aqui na circunferência trigonométrica. Vou pegar uma outra cor aqui. Ok? Aqui está o eixo x, o eixo y. O cosseno é zero quando a coordenada x de um ponto na circunferência trigonométrica é zero. Ou seja, nesse ponto aqui, que a coordenada x é zero, que corresponde ao π sobre 2. Mas existe também outro ponto onde o cosseno de x é zero. Existe esse ponto aqui embaixo, que corresponde ao 3π sobre 2, ou ao 270 graus. Mas aqui nós estamos lidando com radianos. Então, eu já vi que eu não tenho apenas o π sobre 2 como resposta. Eu tenho também o 3π sobre 2, que também tem um cosseno zero. Agora, se você analisar essa circunferência trigonométrica, eu tenho, na verdade, infinitas respostas, porque são infinitos ângulos que correspondem a esse ponto aqui e a esse ponto aqui. Por quê? Porque se você olhar do π sobre 2, para chegar até o 3π sobre 2, eu preciso dar meia volta, eu preciso andar π radianos ou 180 graus. Se eu quiser voltar ao π sobre 2, basta eu dar mais meia volta, mais π radianos. Se eu quiser voltar de novo ao 3π sobre 2, é só eu andar mais meia volta, mais π radianos. Então, eu posso andar quantas meias voltas eu quiser e eu sempre vou chegar em pontos onde o cosseno de x é zero. Certo? Eu posso andar 1π, eu posso andar 2π, 3π, 4π, 5π, tantas meias voltas quantas eu quiser, que sempre vai chegar em um ponto onde o cosseno é zero. Então, como eu expresso isso numa forma matemática? O ângulo pode ser π sobre 2, mas ele também pode ser quantas meias voltas eu quiser. E por isso eu escrevo mais k vezes π. E talvez pode ficar um pouco confuso porque o k vezes π, mas se você pensar no vídeo anterior, a gente tinha mais. No vídeo anterior, nós lidamos com situações onde era mais 2k vezes π, ou k vezes 2π. Certo? Ou seja, eu podia dar quantas voltas inteiras eu quisesse. 2π é uma volta inteira. Agora, o ponto que tem o cosseno zero, ele não se repete a cada volta inteira. Ele se repete a cada meia volta. Por isso, eu uso k vezes π. Π corresponde a meia volta, ou 180 graus. E k, claro, corresponde a quantas meias voltas eu quiser dar. Pode ser 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, enfim. Então, essa seria a expressão geral dos ângulos que satisfazem essa equação. Então, a solução seria x pertence aos reais, tal que x é igual a π sobre 2 mais kπ, o k vezes π, né? Com k pertencendo ao conjunto dos números inteiros. Né? Eu vou dar 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, meias voltas. Certo? Se você olhar, o segredo geralmente é assim. Quando você tem 2π é porque aquele ponto se repete a cada volta inteira. Sempre que você tem π, é porque o ponto se repete a cada meia volta, como é o nosso caso. Se eu tivesse um ponto aqui e um ponto aqui, também seria a cada meia volta. Um ponto aqui também seria a cada meia volta. Um ponto aqui e um ponto aqui também a cada meia volta. Enfim, então essa é a solução da nossa equação. Agora vamos resolver uma outra equação. Tangente ao quadrado de x mais tangente de x é igual a zero. Ok? Bom, se você olhar para essa equação, ela é uma equação do segundo grau, né? Eu tenho aqui um termo ao quadrado e um outro termo. E se você não está enxergando uma equação do segundo grau aqui, eu posso fazer uma substituição. Eu vou chamar uma letra aqui, vamos supor, y é igual a tangente de x. Se você substituir esse y na equação, eu ficaria com y ao quadrado mais y é igual a zero. E agora sim, você com certeza está vendo uma equação de segundo grau, onde o y corresponde a tangente de x. E eu posso resolver ela por fatoração ou usando a fórmula de Bhaskara, e os valores que eu acho são y é igual a zero ou y é igual a
menos 1, certo? Eu posso resolver por fatoração, né? Fatorar o y ou por fórmula de Bhaskara, enfim. São esses os dois valores que eu acho. Como o y é igual a tangente de x, eu só usei a letra y para simplificar o cálculo, então vamos substituir de volta. Como y é igual a zero, então a tangente de x é igual a zero, porque y é igual a tangente de x. E, claro, né, como y também é igual a menos 1, então a tangente de x também é igual a menos 1. E agora é só nós acharmos os ângulos que correspondem a esses valores. Qual é o valor de x? Bom, quais são os ângulos onde a tangente de x é igual a zero? Bom, são infinitos ângulos, né? Mas qual é o primeiro ângulo que talvez venha na sua cabeça? É o ângulo zero, né? X é igual a 0 radianos. A tangente de zero é zero. Agora, se eu olhar na circunferência trigonométrica, claro que eu não posso ver a tangente muito bem pela circunferência, mas a tangente ela é zero aqui, no ângulo zero, e ela repete esse valor zero aqui no ângulo π, ou 180 graus. Certo? A tangente, aqui está o ângulo zero, e a tangente de zero é igual a zero, e aqui está o ângulo π, e a tangente de π também é igual a zero. E, claro, todos os pontos côngruos ao zero e ao π também vão ter tangente igual a zero. Certo? Então, é a mesma situação aqui de cima, na verdade, né? Eu tenho um ponto que se repete a cada meia volta. Esse ponto aqui, se eu andar meia volta, eu vou chegar nesse ponto aqui. Se eu andar meia volta, nesse ponto aqui, meia volta, meia volta. Sempre vou chegar nesses dois pontos onde a tangente é zero. Então, a minha expressão geral para esse ângulo aqui vai ficar x é igual a zero mais k vezes π. Certo? K porque é quantas meias voltas eu quiser, eu não sei quantas meias voltas, pode ser qualquer valor, inteiro, claro. E π porque é a cada meia volta. Π é 180 graus, ou seja, meia volta na circunferência. Claro que eu não preciso escrever zero mais, né? Eu posso simplesmente ignorar esse zero e escrever simplesmente x é igual a k vezes π. Agora, vamos analisar aqui. Tangente de x é igual a menos 1. Quais são os ângulos que, se eu colocar aqui dentro da tangente, eu tenho uma tangente menos 1? Bom, eu espero que você saiba eles o decor, mas esses ângulos são, né? A tangente nós sabemos que ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrante e negativa no segundo e no quarto. E os ângulos que, se eu colocar aqui dentro, eu vou ter uma tangente menos 1. Os primeiros ângulos, né? Existem infinitos ângulos que eu posso colocar. Um desses ângulos é o 3π sobre 4, que está mais ou menos aqui, seria o 135 graus, o 3π sobre 4. A tangente de 3π sobre 4 é menos 1. E outro ângulo é o 7π sobre 4. 7π sobre 4. A tangente de 7π sobre 4 também é menos 1. E se você olhar, eu tenho de novo essa situação onde os ângulos se repetem a cada meia volta, certo? Se eu partir aqui do 3π quartos e andar meia volta, ou seja, π radianos, eu vou chegar aqui no 7π sobre 4. E eu vou mostrar para você agora. Se eu sair do 3π sobre 4 e andar mais π radianos, eu vou chegar no 7π sobre 4. É só tirar o múltiplo comum. 4 dividido por 4, 1, vezes 3π, 3π. 4 dividido por 1, 4 vezes π, 4π. 3π mais 4π fica 7π sobre 4. Só soma de frações, né? Então, eu chego realmente aqui no 7π sobre 4. E se eu continuar andando mais meia volta, mais meia volta, mais meia volta, mais meia volta, eu sempre vou chegar nesses dois ângulos aqui. Então, é a mesma situação. Não é apenas o 3π sobre 4, mas sim 3π sobre 4 mais k vezes π. Certo? K porque é quantas meias voltas eu quiser e π porque é uma meia volta, né? 180 graus. Então, a minha solução vai ficar x pertence aos reais. Ops, não ficou muito bom isso. X pertence aos reais, tal que x é igual a k vezes π, ou x é igual a 3π sobre 4 mais k vezes π. Claro, k
pertence ao conjunto dos números inteiros. E se você não entende muito bem o porquê que esse k, ou porquê o π, pegue alguns valores de k, o 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, substitua nessas expressões e calcule a tangente e você vai ver que vai sim satisfazer essas equações. Principalmente, claro, tem que satisfazer a primeira equação, que é a mais importante, né? Esse conjunto de solução é a solução dessa equação aqui. Espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.